Bom, essa semana nós vamos ver um pouco de heredogramas, né, falar um pouquinho sobre os heredogramas e também ver alguns casos que não estão de acordo com as proporções da primeira lei de Mendel de 3 para 1, né, de 3 dominantes para 1 recessivo. Bom, mas começando pelo heredograma, né, o que é heredograma? É a representação gráfica de uma ou mais características genéticas de uma família. Através do heredograma, você pode verificar uma determinada característica de interesse, ou uma anomalia genética, ou uma doença, que passa por uma geração, por 2 gerações, por 3 gerações. É uma forma de facilitar a observação tanto do fenótipo quanto do genótipo que está sendo estudado, né? E eles, homens e mulheres, recebem caracteres para os identificar, né? Bom, olha, o quadradinho branco sem estar pintado representa um homem, o círculo a mulher, um losango é sexo indeterminado. Quando o quadradinho ele está pintado ou preto, aqui, ó, é quando esse homem ou essa mulher apresenta a característica estudada, né? Pode ser uma característica qualquer, pode ser uma doença hereditária, ou seja, aquilo que está sendo estudado. Quando existe um traço entre um quadrado que representa o homem e um círculo que representa a mulher, significa que eles estão casados, é casamento. Quando há 2 traços, é casamento consanguíneo, tá? Quando tem 2 traços e abaixo, né, tem uma representação, pode ser de um quadradinho ou de um círculo, né, ou quadrados e círculos, depende, é o filho que esse casal teve. Nesse caso aqui, né, teve um filho, e nesse caso aqui, teve 2 filhos e uma filha. Aqui significa irmandade, eles são irmãos. Tá? Por exemplo, 2 homens e uma mulher. Aqui, um homem e uma mulher tiveram aí, esse casal teve 2 homens e uma mulher, ou seja, 2 meninos e uma menina. Esse traço aqui significa gêmeos univitelinos. Por quê? Veja, começa do mesmo traço, depois se divide em 2, tá? Nesse caso, os sexos são os mesmos. Por quê? Porque gêmeos univitelinos, eles representam os clones naturais que existem aí. Tá? A natureza mesmo foi quem fez. Esses clones, geneticamente, eles são iguais. Então, se é homem, se é mulher, são mulheres, certo? Se os 2 são homens, ou se as 2 são mulheres, e tem esse tracinho aqui, depois se divide, é porque são gêmeos univitelinos. Quando os gêmeos são fraternos, ou seja, quando eles não são geneticamente iguais, foram produzidos por espermatozoides e óvulos diferentes, né? A única coisa que os une é que eles foram fecundados ao mesmo tempo e nasceram no mesmo dia. Aí nós vamos ter aqui, pode ter 2 mulheres, pode ter 2 homens, ou nesse caso tem uma mulher e um homem, né? Uma mulher e um homem. Observe que não tem um tracinho até embaixo para depois se dividir. Os 2 traços começam logo de cima. Isso daí significa que são gêmeos fraternos. E para a genética é extremamente importante, porque aqui nós estamos trabalhando com genética igual e aqui genética diferente, tá? Bom, com relação a esse heredograma aqui, nós temos o casal 1. Esse casal 1 tem 2, né, esses 2 indivíduos, um homem e uma mulher, que teve 4 filhos. 2 são, né, apresentam a anomalia genética. Digamos que isso daqui fosse o albinismo, né? Digamos que esses 2 aqui, esse homem, esse filho homem, essa filha mulher, fossem albinos, tá? Esses daqui, como apresenta o fenótipo dominante, ou seja, eles são normais, não dá para saber se eles são homozigóticos ou heterozigóticos, ok? Só fazendo o cruzamento teste ou retrocruzamento para saber, que nada mais é do que cruzar um indivíduo dominante, que não se tem certeza se ele é dominante homozigótico ou heterozigótico, com a característica recessiva. Se aparecer apenas indivíduos dominantes, ele é
homozigótico. Se aparecer indivíduos dominantes e recessivos, ele é heterozigótico. Aqui nós temos, né, o casal 2 e o casal 3. Né, o casal 2 é 1 e 2, e 5 e 6 é o casal 3. Esse portador da anomalia, digamos que seja um albino, né? Ele casou com uma mulher normal e teve um filho normal. Essa mulher, que ela é normal, casou com um homem normal e teve uma filha normal. Esse que é um casamento entre primos, né? Um casamento consanguíneo. Observe os dois tracinhos aqui. Observe que esse homem e essa mulher tiveram duas filhas normais, uma filha afetada, albina, e um filho normal. Tá? Isso daqui é um outro casamento. Agora, no momento, não tem importância. Aí, esse indivíduo número 2, aqui do casal 3, o indivíduo 2, se tivesse uma pergunta aqui, se ele era homozigótico ou heterozigótico, o que, né, nós poderíamos concluir observando esse heredograma. E esse outro indivíduo aqui, será que ele é homozigótico ou heterozigótico? Olha, isso daqui, se você observar, é bem simples de você identificar a genealogia. Esse homem, ele é acertadamente heterozigótico. Por quê? Veja, ele tem um pai que tem a doença. Ele não desenvolveu, mas tem um pai que tem essa doença. Né? Digamos que ele é albino. A mãe dele não tem. Então significa que ela é homozigótica. E se for heterozigótica, teve na proporção aí da normalidade. Nesse caso, ele é portador do gene para anomalia, mas não desenvolveu porque ele é heterozigótico. Tá? É um dominante heterozigótico. Mas com certeza ele tem um gene recessivo do pai. Ok? Já essa menina aqui, essa mulher aqui, ela recebeu um gene normal do pai, e como a mãe dela, número 5, com certeza ela é heterozigótica. Por quê? Porque os pais, né, são heterozigóticos e tiveram 2 filhos com anomalia. Ela não desenvolveu, mas ela é heterozigótica. Por quê? Porque ela passou esse gene para sua filha e sua filha passou esse gene para a filha dela. Observe, esse homem, casal 3, 1 e 2, eles são heterozigóticos. Por quê? Porque tiveram uma menina albina. Tá? Bom, aqui, né, esses outros aqui só dá para saber se é homozigótico ou heterozigótico se fizer cruzamento. Se não fizer, não dá para saber. Bom, esses daqui são os indivíduos normais, esses daqui são os indivíduos afetados, ok? Bom, uma das variações, né, da proporção mendeliana, primeira lei de Mendel, foi a descoberta dos alelos letais. Tá? Nesse caso, olha, no caso dos alelos letais, né, é o alelo que, quando ele acontece em dose dupla, o indivíduo morre. Nesse caso, a proporção esperada era de 3 dominantes para um recessivo, mas na realidade o que foi encontrado foi 2 dominantes para um recessivo. E aquele que apresenta o gene em dose dupla, ele morre. Tá? Quem descobriu isso foi Kunet, né, um pesquisador que fazia experimentos cruzando ratos. Tá? Nesse caso, ele fazia cruzamento de ratos amarelos com ratos cinzentos. Aqui está agouti, mas era ratos cinzentos, em que ele sempre tinha na descendência uma proporção de 2 ratos amarelos para um rato cinzento. E ele concluiu que os ratos amarelos, quando tinham 2 genes iguais, eles morriam, ou seja, eram abortados antes de nascerem. Outros pesquisadores mais tarde, né, fizeram novos experimentos e concluíram que fêmeas amarelas
elas, quando cruzadas com ratos amarelos, elas sempre tinham uma proporção de 25% de aborto. Tá? Por quê? Porque eles eram heterozigóticos. Só existia na natureza ratos amarelos heterozigóticos, ou seja, com um gene diferente do outro. Esses genes iguais, homozigóticos, eles não existiam na natureza. Por quê? Porque quem tinha ele morria antes mesmo de nascer. Na natureza sempre tinha genes heterozigóticos para essa característica. E a proporção, em termos de porcentagem, é de 50% de ratos amarelos e 25% de ratos cinzentos, o agouti, e os 25% de amarelos, homozigóticos, eles não nasciam. Outras, vamos citar duas aqui da nossa espécie. Outra característica, de gene letal é a doença de Tay-Sachs, ou Idiotia amaurótica juvenil. As pessoas que apresentam dois genes dominantes, para a quantidade de dedos, 1, 2, 3, 4, 5, que é o normal, apresentando mais de 5 dedos, essas pessoas, outra doença, uma doença, que obedece à lei dos alelos letais na nossa espécie, é a doença de Tay-Sachs, ou Idiotia amaurótica juvenil. A partir dos 6 anos, a criança desenvolve declínio mental, cegueira, surdez, paralisia muscular e, por fim, morte. Essa doença é causada pelo alelo recessivo SS. Nesse caso, as pessoas que apresentam um alelo dominante e um recessivo, ou os dois dominantes, elas não morrem, elas não apresentam essa doença aí a partir dos 6 anos. Já uma característica, que não causa morte, mas nesse caso causa uma anormalidade na quantidade de dedos, é a doença chamada braquidactília, que é a doença causada pelos alelos dominantes B e B e dominante heterozigótico B maiúsculo e B minúsculo. Nesse caso, veja bem, essas letras representam apenas os genes, onde só sobrevivem os indivíduos que eles são heterozigóticos, que são afetados. E BB, no caso, os que apresentam os dois genes recessivos, 2B minúsculos. Esses daqui são normais. Esses daqui vão apresentar mais de 5 dedos, tá? Eles vão apresentar essa normalidade. E esses indivíduos que vão apresentar dois genes dominantes, eles não irão nascer, serão abortados ainda em desenvolvimento. Tá? Bom, alelos múltiplos, pelo próprio nome, já dá para ter uma ideia do que se trata. É quando há mais de uma mutação originando vários alelos em um mesmo locus gênico, sobre uma mesma característica. Nesse caso, observe o exemplo. Esse daqui é um exemplo genérico. Depois nós vamos ver um caso com coelhos. Dois genes, eles continuam produzindo seu alelo igual. Aí esse gene sofre uma mutação. Aí nós temos aqui, um gene mais outro, dois genes. Esse gene continua sendo transferido normalmente até que ele sofre outra mutação. Aí esse daqui é diferente desse e esse é diferente desse, tá? E esse daqui ele vai continuar, existindo naquela população, sendo passado adiante até no momento que ele sofra uma mutação e produza um alelo diferente. Nesse caso aqui nós vamos ter uma característica que ela vai mudando um pouco com o passar do tempo. Nesse caso, esse daqui é dominante sobre esse e esse é dominante sobre esse. Explicando de uma forma mais simples, esse gene aqui é dominante sobre os outros dois, esse vermelhinho aqui é recessivo sobre o preto, e dominante sobre o azul, e esse azul é recessivo sobre todos os outros.
ok? Agora nós vamos ver isso no caso dos coelhos. Depois eu faço um cruzamento e coloco o vídeo para vocês verem. Agora fazendo uma observação. Aqui nós temos 4 tipos de alelos para a mesma característica, que é a cor da pelagem do coelho. Agora, quando vai se fazer o cruzamento, somente 2 genes vão interagir. Por quê? Porque nós somos organismos diploides que produzimos gametas por meiose e eles, por causa disso, são haploides. Então, no indivíduo, ele só pode ter 2 formas diferentes desse gene, tá? Olha só, o agouti, né, ou colorido, esse daqui digamos, é o selvagem, o que é dominante sobre todos os outros. Ele pode apresentar essa forma dominante homozigótica, essa forma dominante heterozigótica, contendo o gene para coelho selvagem ou agouti, e para o chinchila, que é recessivo, esse daqui. Ele pode ter o seu gene dominante para agouti e ter o alelo recessivo para himalaio, que é esse daqui, que é esse gene que produz essa característica, pelo branco com orelhas pretas, focinho preto, né, as extremidades das patas pretas e o rabo preto. Ele pode apresentar o gene dominante, tá, para agouti e ter o gene recessivo para coelho albino. Ou seja, o coelho selvagem ele tem a sua variação, ele pode ser dominante, mas pode ter essas variações aqui com relação ao seu gene recessivo. Já o chinchila, ele é recessivo em relação ao agouti, mas ele é dominante sobre as outras 2 variedades. Ou seja, o chinchila, ele em homozigose, e tem 2 variações de heterozigóticos. O chinchila, que é dominante sobre o himalaio, ou seja, esse gene aqui, quando ele está na presença do chinchila, ele não aparece. E o chinchila também é dominante sobre o albino. Quando, né, tem esse gene aqui, não se desenvolve o albinismo. Agora, o himalaio. O himalaio, ele é dominante sobre o albino, mas ele é recessivo sobre as outras 2 variedades, sobre o agouti e sobre o chinchila. Nesse caso, nós temos aqui o coelho homozigótico, né, o himalaio. Nós temos um heterozigótico, porque ele aqui é o gene para coelho himalaio e o gene para albino. Esse daqui é recessivo sobre esse, quando esse está presente e esse não se manifesta. E por último, nós temos aqui o coelho albino, que é o branco, e que ele apresenta apenas esse genótipo, que ele é recessivo. E como o albinismo ele é totalmente recessivo, ele só aparece em dose dupla, tá? E dessa forma, como não tem dominância sobre nenhuma outra característica, ele é recessivo sobre todos os outros, todas as outras variedades, tá? Nós vamos fazer um cruzamento depois. Eu vou fazer 4 cruzamentos, né, representando aí esses indivíduos heterozigóticos aqui, tá? Bom, nós vamos cruzar agora um coelho agouti ou selvagem com um coelho chinchila, ambos homozigóticos para ambas as características. Bom, você, né, tem aqui o fenótipo e o genótipo, fenótipo e genótipo. É só fazer o cruzamento. Você pode usar o quadrinho de Punnett, tá? Aí você aqui distribui o genótipo, aqui tem 2, porque aqui é diploide, tá? E aqui também é diploide, mas passa pela meiose e produz aí
os gametas que são haploides. Nesse caso, né, aqui nós vamos ter dividindo ao meio, um para cada lado. Aqui é a mesma coisa, certo? Quando você faz esse cruzamento aqui, você, né, coloca esse gene do coelho agouti ou selvagem com o chinchila. É claro que nós vamos ter aqui um coelho agouti ou selvagem heterozigótico. Aqui, primeiro do coelho selvagem o agouti, depois o do chinchila. Aqui é a mesma coisa. Lembrando que a característica, o gene para a característica dominante vem primeiro. Então, como você pode observar, nós temos aqui, né, 100% de coelhos agouti ou selvagem. Né? Ambos heterozigóticos, né? 100% também de heterozigótico, mas são todos selvagens. Agora, se você pegar um desses indivíduos aqui, vou colocar o genótipo de todos os coelhos aqui de lado, e nós vamos escolher um para fazer o cruzamento, tá? Por exemplo, coelho, né, selvagem homozigótico, chinchila homozigótico, já tem aqui. Então, eu vou fazer para o himalaio e para o albino, no caso, do ladinho aqui. Himalaio, né, que é branco, com extremidades pretas, tipo orelha, focinho, patas, rabo, no caso, né, é tudo preto. Ele apresenta esse genótipo aqui. Homozigótico. O albino, né, todo mundo sabe, que como corresponde ao gene recessivo em relação a todos eles, ele só tem essa versão aqui, né? Todos aí são homozigóticos. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o cruzamento de um indivíduo que tem a pelagem selvagem, né, o agouti, heterozigótico, qualquer um desses daqui serve, com um himalaio, depois com um albino e depois com um chinchila, para nós ver como é que fica, tá? Nesse caso aqui, é quando ocorre mais de um alelo para uma mesma característica que surgiu por meio de mutação, ok? Bom, agora nós vamos, deixa eu separar aqui, né, para não misturar. Aí nós vamos pegar aqui um agouti ou selvagem, é a mesma coisa, e vamos cruzá-lo com um himalaio. Nesse caso, himalaio. Vou colocar o genótipo, nesse caso, esse daqui será heterozigótico, trazendo na heterozigose aqui esse gene que corresponde a chinchila, tá? E o himalaio nós vamos ter ele em homozigose aqui. Agora você faz o quadrinho de Punnett, tá? Distribui o genótipo, é claro, né? Eles estão aqui diploide, passa pelo processo de meiose, produz os gametas, e esses genes aqui correspondem a cromossomos que estão nos gametas. Olha só que interessante. Aqui nós temos um dominante e um recessivo, só que esse recessivo não é para Himalaia, é para chinchila. E aqui nós temos para
chinchila, né? Que, aliás, ele é recessivo em relação à chinchila e agouti, né, que é o selvagem, e ele é dominante sobre o albino, né? Vamos fazer o cruzamento. Primeiro se coloca o gene dominante, depois o recessivo, né? Aqui é a mesma coisa. Primeiro dominante, né, depois o recessivo. Aqui se coloca primeiro o dominante, já que chinchila é dominante sobre Himalaia, você coloca o chinchila primeiro. E depois o gene para Himalaio. Aqui, mesma coisa. Primeiro o gene para chinchila e depois o gene para Himalaio. Vamos analisar o que nós obtivemos aí nesse cruzamento. Bom, nós tivemos aqui, vamos colocar de lado as características. Primeiro, olha, se tem um gene dominante, o recessivo não aparece. Então nós vamos ter aqui 50% ou um meio de selvagem ou agouti, né? Vou colocar aqui só agouti, vocês sabem que é selvagem, então não tem problema aqui. Então nós vamos ter 2. De quantos cruzamentos? De 4, né? Ou seja, um meio. Aqui nós temos, ó, esse gene aqui, ele é dominante, esse é o gene do chinchila, é dominante sobre o gene para Himalaio. Esse daqui também é chinchila, dominante sobre Himalaio. Então nós vamos ter aqui também dois chinchila para 4, né, desses possíveis. O resultado aqui é fenótipo. O fenótipo aqui é um meio agouti e um meio chinchila. E a característica Himalaia, onde ficou? Ficou escondida. Tá? Olha ela aqui, ó. Ficou escondida. Ó, o gene para Himalaio, o gene para Himalaio, né? O gene para Himalaio, que é o CH. O gene para Himalaio. Por que ele não apareceu? Porque ele é recessivo em relação à chinchila e também ele é recessivo em relação a agouti. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos cruzar, né, esse indivíduo aqui, né, que nesse caso poderia ser, né, o agouti. Vamos cruzar aqui o chinchila, que ele é dominante sobre o Himalaio, com o albino, né, para nós ver aqui que resultado nós vamos obter desse cruzamento, ok? Vamos colocar primeiro aqui, né, aqui, ó, fenótipo, chinchila, é cruzado com albino. Cruzado com albino. Aí agora vamos colocar, ó, aqui, ó, o genótipo heterozigótico, chinchila heterozigótico para quê? Para Himalaio, olha. Gene para chinchila, gene para Himalaio. E nós vamos colocar aqui, ó, gene para chinchila, tá? Nesse caso heterozigótico, e o gene para albino, né? Se faz o quadrinho de Punnett, olha só, você distribui o genótipo, e depois se faz o cruzamento. Aqui, coloca o genótipo dominante primeiro. A sequência de dominância tem no livro de vocês, então não precisa se preocupar. É só observar no livro. E a forma de se fazer os cruzamentos eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Lembrando aqui, ó, Himalaio é dominante sobre o albino. E nesse cruzamento, qual foi o resultado que nós tivemos aqui?
nós tivemos aqui indivíduos que eles são, aqui ó, um meio, né, vou colocar aqui, né, chinchila primeiro, depois nós colocamos resultado. Chinchila, nós temos quantos chinchila aqui? Olha o chinchila, o gene para chinchila. Olha o gene para albino. Como o albino é recessivo sobre chinchila, que chinchila é dominante sobre albino, nós temos 2 de 4 cruzamentos. Então, nós temos 2 de 4 cruzamentos. Himalaio. Himalaio, nós temos aqui, ó, o gene para Himalaio, que é dominante sobre o albino. Então, nós temos aqui 2 Himalaio em 4 cruzamentos possíveis. Então, nós temos aqui também um meio para chinchila e um meio para Himalaio. Bom, não apareceu nenhum albino aqui, por quê? Porque não tinha nenhum dominante heterozigótico com o gene para albino. Para sair um albino, é necessário que tenha qualquer um desses dominantes, né? Pode ser agouti, pode ser chinchila, pode ser Himalaio, mas que ele precisa conter no locus, né? No outro locus, ou seja, o gene recessivo, o gene para albino, que senão o albino não aparece. Cruzando qualquer um deles com heterozigose para albino com um albino, aí nós vamos ter 50% ou a metade de albino, tá? Bom, agora nós vamos ver um caso de dominância incompleta. O que é a dominância incompleta? Olha, a dominância incompleta nada mais é do que um heterozigótico que apresenta característica intermediária entre o dominante e o recessivo. Tá? Não existe uma dominância completa em que aparece a característica dominante e a característica recessiva desaparece completamente. Na verdade, o heterozigótico vai apresentar a característica intermediária, que é entre o recessivo e o dominante. Nós vamos ver o caso aqui da flor boca de leão, que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. Nesse caso, a característica rosa ainda não está aqui. Nós vamos fazer o cruzamento primeiro dos indivíduos parentais homozigóticos para ambas as características. Depois nós vamos fazer o cruzamento dos heterozigóticos e vamos obter através desse cruzamento da vermelha e da branca indivíduos que têm a característica rosa. Depois nós vamos fazer o cruzamento desses indivíduos rosas e vamos ver aí o que nós podemos obter, tá? Bom, a característica vermelha nós vamos identificar aí. Como não existe uma dominância completa, né, não existe um indivíduo 100% recessivo, o F para flor e um V para vermelho. Como é homozigótico, os dois genes são iguais. Aqui no branco, nós vamos fazer também a mesma coisa, F para flor e B para branco. Tá? Ok? Agora você só vai fazer o quadrinho de punete. Ok? Distribuir o genótipo. Né? Lembre-se, por que tem um aqui? Porque esses daqui são diploides. Esses daqui, que são os gametas, né? Os gametas, eles são haploides. Então, por esse motivo, eles só tem um. Ok? Que passa por um processo de meiose para a formação dos gametas. Muito bem. Agora nós vamos fazer o cruzamento, né? E vamos ver aí no que é que vai dar. Como, né, não tem uma sequência aí, vamos colocar primeiro o vermelho, né? Que digamos que o vermelho, né, seja dominante, mas no caso não há uma dominância completa de nenhum dos dois. Vou colocar o vermelho primeiro
depois o gene para flor branca. Ok? Aqui é a mesma coisa, certo? Vejam só, aqui é a mesma coisa. Ok? Olha só o resultado. O que aconteceu aqui? Bom, a pigmentação da flor, ela é adicional. Cada gene vai adicionar uma porcentagem aí. Como, né, um gene, ele adiciona 50%, um gene para vermelho, né, adiciona 50%, e o outro gene 50%, aí nós temos nos indivíduos homozigóticos 100% de pigmentação, né? E ela é bem vermelhinha. Já o gene para flor branca não adiciona nenhum por cento, ou seja, é 0% para pigmentação. E por esse motivo a flor é branca. Aqui nos heterozigóticos, nós temos quanto aqui? Nós temos aqui apenas 50% de pigmentação, porque o gene para branco não adiciona nenhum por cento, ou seja, 0%. E por esse motivo, a flor não será vermelha, né? Que cor será essa flor? Essa flor vai ser cor de rosa, né? Ela vai ser rosa. Então nós vamos ter aqui, nesse genótipo, heterozigose em 100%, e nós vamos ter aqui também, com relação ao fenótipo, 100% de rosa. 100% das flores serão rosa. E qual é o genótipo para a flor rosa? Olha, é só observar aqui. É um gene para a flor vermelha e um gene para a flor branca. Ok? Só é isso. Relembrando, né? Vamos relembrar aqui. Olha, essa daqui é a geração P, ou parental. Essa daqui é a geração F1, ou primeira geração filial. E nós vamos fazer o cruzamento dos heterozigóticos dessa geração, produzindo aí a geração F2, ou segunda geração filial, tá? Bom, vamos lá. Vamos colocar primeiro o nome do fenótipo, que nesse caso vai ser rosa, né? Duas rosas para fazer um cruzamento de um duplo heterozigótico. Tá? Vamos colocar aqui o genótipo. Ok? Fazer o quadrinho de Punnett. Aquele quadrinho lá que facilita bastante o cruzamento. Pode ser feito de outra forma, que é outra forma lá, mas é preferível dessa forma pela facilidade. Isso evita confusão na hora de distribuir e na hora de fazer o cruzamento. Certo? Quem quiser fazer da outra forma, fica à vontade, não tem problema nenhum. Eu não vou explicar isso daqui porque você já sabe, né? Processo de meiose, formação de gameta, etc. Bom, tá feita aí a distribuição do genótipo. Agora vamos fazer o cruzamento. Lembrando que F e V é para a flor vermelha e corresponde a 50% de pigmento. E F e B corresponde à flor branca, que é 0% de pigmento. Então nós vamos cruzar aqui. Ok? Olha só. Bom, qual foi o resultado desse cruzamento, né? Vamos analisar. Primeiro, nós temos aqui um gene para vermelho e outro gene para vermelho, cada um adicionando 50% de pigmento, totalizando aqui
100% de pigmento. Então, nós vamos ter, dos quatro cruzamentos, um a flor vermelha. Por quê? Porque tem 100% de pigmento. Esse daqui, 50% de pigmento para a flor vermelha, 0% de pigmento para a flor branca. Então, nós vamos ter aqui um rosa. Aqui nós temos um gene para a flor vermelha, 50% de pigmento. Um gene para a flor branca, 0% de pigmento. Então, esses dois indivíduos aqui vão ser rosa. Nós vamos ter aqui 2 de 4 flor rosa, tá? E aqui nós temos os genes, né, que não produz nenhum tipo, nem 0% de pigmento, não produz nenhum pigmento, tá? Se encontrando, que é esse daqui e esse daqui, que se encontraram aqui. Então, nós vamos ter aqui também, ó, 1 de 4 cruzamentos para a flor branca, tá? Isso são... Bom, isso daí é cruzamentos em que não ocorre dominância completa, ou seja, ocorre dominância incompleta, em que os indivíduos heterozigóticos, ou seja, intermediários, produzem uma característica que é uma mistura do dominante com o recessivo, digamos assim. Ou, no caso, até não é certo falar dessa forma, já que não existe uma dominância completa aí entre esses indivíduos, tá? Com relação à porcentagem, nós poderíamos colocar aqui 25% para vermelho, 50% para rosa e 25% para branca. Ok? Bom, dando continuidade, né, à dominância incompleta, nós vamos também fazer outro cruzamento, né, de galinhas da variedade andaluza, que apresentam uma característica que tem dominância incompleta, que é a cor de suas penas. Ou seja, elas apresentam a plumagem preta, branca e também a plumagem cinza azulada. Nesse caso, né, essa daqui é a geração parental, né, ou primeira geração filial. Nós vamos... Aqui é a geração P. Nós vamos fazer o cruzamento desses indivíduos para ter a geração aí, F1, ou primeira geração filial. No caso, como não existe dominância entre essas características, nós vamos utilizar a letra P de plumagem, em seguida a letra correspondente à cor, né? O genótipo será P de plumagem e P de preta, né? É homozigótico, homozigótico, e P de plumagem e B de branca, né? Vamos fazer o cruzamento de puneta. Ok? É só distribuir o genótipo. Aqui nós vamos colocar apenas um, porque aqui é a haploide, é os gametas, tá? Aqui, mesma coisa. E agora fazer o cruzamento e observar o resultado, tá? Olha só. Observe. Aqui nós, observando o resultado, podemos ver que tem 100% de indivíduos apresentando a característica intermediária, que é cinza
azulada. E o genótipo é esse daqui, para cis azulada, ou seja, é uma heterozigose. Hétero quer dizer diferente, e correspondendo ao genótipo é um gene diferente do outro, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cruzamento dos F1 entre si. Esse daqui são os F1, ok? Esses aqui são os F1. Nós vamos fazer o cruzamento dos F1 entre si, obtendo aí os F2. O que significa essas letras? Eu já falei, mas eu vou repetir mais uma vez. Geração P de parental, F1, primeira geração filial, F2, segunda geração filial, tá? Muito bem. Então, nós vamos cruzar o que é aqui? Duas galinhas, aí um galo e uma galinha, com a cor cinza azulada, tá? Ok? Agora é só colocar o genótipo. O genótipo é uma heterozigose. Então, aqui, ó. Gene para preto e outro para branco. Gene para preto e outro para branco. Ok? Fazer o quadrinho de Punnett. Tá? Distribuir o genótipo. Tá? Que não dá para ver direito, mas aqui é um P e daqui é um P também, tá? P de preto. P grande de plumagem e P menor para preto. Olha só. Você distribuir aqui o genótipo. Aqui. Esse daqui é um B, viu? Esse daqui é um B. Fazer um B aqui, ó. B de branco. P de preto. E B de branco. Ok? Aqui é a mesma coisa. Tá errado aqui, desculpa. É aqui na frente. Tá vendo? Não prestar atenção já sabe. Bom, agora nós vamos fazer o cruzamento, tá? Olha só. Vou colocar o preto primeiro, depois o gene para branco. Aqui, esse com esse. E esse com esse. Agora vamos analisar aqui. Bom, aqui nós temos, primeiro, um gene para preto e outro gene para preto, totalizando aqui 100% de pigmentação, como ocorre lá com a flor boca de leão. Aqui nós vamos ter, ó, uma galinha preta com a plumagem preta. De quantos cruzamentos? De 4, tá? Agora, ó, os intermediários, nós vamos ter aqui um gene para preto, 50%, um gene para branco, 0% de pigmento. Aí nós vamos ter aqui, ó, cinza azulada, tá? Nós vamos ter o quantos? 1, 2, porque aqui tem um gene para preto e outro gene para branco. 50% de pigmento com 0% de pigmento. Nós temos quantos cinza azulado? 1, 2. E quantos cruzamentos? E 4, tá? E aqui nós vamos ter esse gene com 0% de pigmento, esse gene com 0% de pigmento. Então nós vamos ter aqui uma galinha branca, tá? De quantos cruzamentos? De 4 cruzamentos. Então nós vamos ter uma proporção de 1, 2, 1. Diferente da proporção mendeliana, que é 3, 1. Certo? Se você quiser colocar em porcentagem, do mesmo jeito que você faz na dominância completa para a flor boca de leão, aqui nós vamos ter aqui 25%.
Aqui nós vamos ter 50%. E aqui nós também vamos ter 25%. Ok? Só é isso.